Fala aí galera do YouTube, beleza? Meu nome é Maurício Mafra e estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês o melhor canal de educação desse YouTube, o Retalhos Pedagógicos. E hoje quero falar para vocês um pouco mais aí daquelas aulas que a gente está fazendo sobre História da Educação. Na primeira aula a gente viu mais ou menos assim, uma ideia muito introdutória do porquê estudar. A gente estuda porque a gente precisa ser um ser humano. Então, para ser um ser humano, a gente precisa necessariamente ter alguma cultura. A gente precisa herdar a herança que nossos antepassados nos legaram, né? Então a gente tem aquela ideia de cultura, de fazenda, né? Que aí a gente tem uma posse, etc. Então, e aí acho que ficou bem claro para todo mundo aí do porquê que a gente deve estudar. Mas nessa aula agora eu quero apresentar para vocês a parte mais anterior aí da educação que a gente não tem registro. Ou seja, tudo que a gente vai falar aqui, a gente só pode trabalhar em cima de artefatos históricos, que esses seres humanos, que não é nem Homo sapiens como a gente, nos deixaram como artefatos, ferramentas, utensílios, etc. Mas a gente vai ter que também pensar mais ou menos o que eles fizeram, porque no final das contas eles também nos legaram algum ensinamento, né? E é justamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, nessa primeira, eu quero falar só sobre a pré-história, né? A gente divide a história, ou seja, todo o nosso passado, né, que seria a nossa história, em pré-história e história mesmo. A história é quando já surge a escrita, né? E na escrita a gente já vai ter os documentos, a gente vai saber mais ou menos como é que era a sociedade, porque eles deixaram seus escritos. E a pré-história a gente não tem registro de nada. Apesar de a gente ter pinturas, esculturas, a gente não sabe o porquê. Claro que a gente pode dar uma ideia por que eles fizeram aquilo, mas a gente não sabe exatamente o que eles queriam passar com aquelas imagens, né? Então a gente tem essas duas fases aí. Mas eu quero começar bem antes mesmo, bem antes mesmo. O nosso primeiro ancestral comum, ou seja, a gente tem a árvore de evolução, né? Eu vou usar a teoria da evolução porque, apesar de eu não ser um crítico dela, eu acho ela bastante interessante nesse sentido, né? Então a gente tem o seguinte, a gente tem um indivíduo aqui que ele passou parte dos genes, vieram os primatas, e outro veio o primeiro ancestral mais antigo do ser humano, que é o Australopithecus. Deixa eu só colar aqui, é Australopithecus. Certo? Ou seja, a Austra quer dizer sul, e Lopithecus quer dizer macaco. Ou seja, o sul é aquilo que está lá atrás, né? Ou seja, é o mais antigo macaco que a gente tem noção aí. Ou seja, teve um ancestral comum que veio o Australopithecus e o outro veio os primatas, e aí a gente vai ter a série de primatas que tem até hoje, né? O mais antigo que a gente vai ter aí é o Australopithecus. Esse ser aqui, ele viveu mais ou menos aí de 2,9 milhões até mais ou menos aí 2,5 milhões. Milhões de anos, né? Ou seja, tem uma fase aí de mais ou menos 400 mil anos em que o Australopithecus estava aí andando pela Terra. Ele basicamente vivia na África, né? Naquela África subsaariana, abaixo do deserto, apesar que o clima era bem diferente, né? E nesse sentido, o Australopithecus tinha uma característica que o diferenciava dos primatas, que ele conseguia usar utensílios. Ele era da primeira era que a gente tem, o Paleolítico. E o Paleolítico, se ninguém lembra, no caso,
ele é a Idade da Pedra, né? A gente vai ter basicamente a Idade da Pedra. Claro que a gente vai ter a Idade da Pedra, vai ter várias fases, mas a Paleolítico é a primeira fase, ou seja, a gente tem a pedra lascada. Ou seja, o que é que eles faziam? Esses australopithecus, eles conseguiram pegar materiais, no caso rochas, né, pedras em rios, enfim, desfiladeiros, onde eles viviam, e utilizar esses utensílios para comer, para caçar, para coletar frutas, né? E eles passaram não só utilizar, como lascar as pedras para que elas ficassem afiadas, certo? Então, que tem uma coisa muito interessante aqui, porque é o seguinte: muitos animais eles utilizam ferramentas. Tem até macacos que eles utilizam gravetos para caça também, né? Para coletar insetos, essas coisas. A gente tem umas espécies aí de macacos que fazem isso. Mas a gente também tem os castores que constroem represas, né? Ele consegue mudar cursos de rio. A gente tem aves, as mais numerosas aves aí que eles fazem os seus ninhos, né? Fazem de barro, fazem de cavam nas cavernas. Eles também constroem fazendo gravetos, etc. Tem a mais variada. Enfim, a gente tem uma gama muito grande de animais que utilizam utensílios. Só que o Australopithecus ele conseguia manusear esses objetos para uma finalidade que a gente sabe que é para caça, para coleta, etc. Então, ou seja, ele tem algo na mente dele que ele consegue passar para os seus demais descendentes. E essa ideia é a da pedra lascada. Então a pedra lascada era, para o Australopithecus, a forma de educação. Ou seja, um Australopithecus que nasceu aí, nessa época, ele precisava dominar a pedra lascada para que ele conseguisse ser um Australopithecus, necessariamente, né? Ou seja, é que nem um passarinho que ele precisa domar algumas habilidades para que ele consiga fazer daquele instrumento algo útil para a vida dele, né? Aí aqui a gente tem o primeiro sistema de educação, que é uma educação utilitária. Eu vou fazer aqui, ou seja, educação utilitária. A gente vai pegar essa educação utilitária, ela vai vir daqui até basicamente o Homo sapiens, certo? Mas a educação utilitária, ela é extremamente importante. Por quê? Porque sem a utilidade primária, a gente também não consegue sobreviver fisicamente, né? Ou seja, o homem que só vive dos seus pensamentos, ele também não consegue sobreviver, né? É óbvio que a gente tem um ancestral comum, que é o sul do macaco lá atrás, quase um macaco, só que é o sul do macaco, o Australopithecus, né? E ele tinha uma habilidade de pegar rochas ou pedras, etc., e lascar elas a tal ponto que ela fosse útil para eles, né? Óbvio que esses animais aqui, esses hominídeos, a gente pode chamar de hominídeos, eles ainda não tinham flechas, ainda não tinham lanças, eles ainda estavam muito primitivos, né? Mas eles já tinham uma certa noção de utilizar utensílios, ou seja, os primatas geralmente não têm essa habilidade. Os primatas não têm essa habilidade. Ou seja, eles não precisam de educação. Só alguns, se eu não me engano, deve ser uma ou duas raças de macacos que devem utilizar, mas não é a regra para eles. Eles não utilizam objetos, basicamente. É óbvio que você pode dar um objeto para eles utilizar, assim como um cachorro pega um graveto, um terra, etc. Mas tem uma utilidade para aquilo somente o Australopithecus, né? E algumas espécies de macacos que tem hoje em dia. Então, ou seja, a gente pode dizer que esses macacos estão nessa fase aqui do hominídeo primitivo, né? Então, eles tinham que ter uma educação, porque eles precisam, não é simplesmente um bebê do Australopithecus ver uma pedra e pegar ela e polir. É óbvio que eles tinham uma certa educação
para poder polir essas pedras melhores. E aí eles conseguiram evoluir nesse sentido, é quase que o Digimon, né? Eles evoluíram. Então, do Paleolítico, então eu vou só apagar aqui para a gente deixar alguns ensinos. Então, eu vou deixar basicamente o Paleolítico aqui. A gente está no Paleolítico. Paleolítico. O Paleolítico vai se estender de 2,5 a... Tem que botar milhões? Milhões a mais ou menos 10 milhões. Anos. Ou seja, essa idade da pedra, que a gente vai do 2,5 aos 10 mil anos, ela... E a gente pode dizer que o Paleolítico também está com esses macacos, mas, bom, isso aí já é uma outra coisa. Teve aí mais de 2,5 milhões de anos de educação de Paleolítico, ou seja, essa educação utilitária, né? Educação puramente utilitária de objetos manuais que a gente trabalha, né? Então a gente tem no Paleolítico a educação utilitária. Educação utilitária. O primeiro indivíduo que está aqui, que a gente vai pegar, na educação utilitária, vai ser o Australopithecus, né? Vou botar aqui. Australopithecus. Né? Agora, o Australopithecus, eles evoluíram, né? Nesse sentido. E a gente pode dizer que não necessariamente eles evoluíram. Teve uma outra espécie que evoluiu a partir dele, né? E como o Australopithecus eles perderam sua força nesse sentido, eles acabaram desaparecendo, né? E o outro indivíduo que veio, o segundo, é o chamado Homo habilis. Ou seja, o homem habilidoso. Pronto. O homem habilidoso, ou o homem habilis, ele viveu mais ou menos aí dos 2,5 até os 770. 5 milhões a 770 mil. Esse Homo habilis, os instrumentos que a gente consegue pegar dessa época já são muito mais polidos do que o do Australopithecus. Ou seja, esse indivíduo, eles viram o Australopithecus trabalhando e conseguiram, de certa forma, aprimorar essa educação utilitária que eles tinham. Ou seja, do Homo habilis a gente já vai ter pedras mais polidas. E aí a gente vai ter outra característica que é própria do Homo habilis, que ele também já vai ter uma certa domesticação dos animais. Uma domesticação. Ou seja, quando se encontra determinados acampamentos, enfim, que onde tinha esses Homo habilis, eles conseguem ver mais ou menos o que tinham esses indivíduos próximos dele ali, e geralmente se acham as mesmas espécies de animais. As mesmas espécies. Isso quer dizer o seguinte, que eles preferiam comer determinados animais, ou eles já tinham uma certa domesticação dos animais. Não como a gente entende, porque eles também eram, nesse sentido, nômades, né? Eles não tinham sociedade. Apesar deles viverem em sociedade, né? Assim como os macacos também vivem, mas eles não tinham uma cidade para domesticar, cultivar, etc. Não é com eles ainda, certo? E aí, a partir do Homo habilis, ou seja, o Homo habilis viveu aqui, ó, 1,5 milhão aí, pelo menos,
só passando a educação de pedras mais polidas. A gente vai ter um outro indivíduo chamado Homo erectus. O Homo erectus aqui vai de mais ou menos 1,8 milhões a 100 milhões. Então o que a gente tem aqui? O Homo erectus, ou seja, o homem reto, né? Esses animais aqui são como os macacos, eles andam curvados, né? Já o Homo erectus ele já consegue ser um pouco maior. E isso dá uma grande habilidade para ele. Ou seja, ele consegue ver mais longe, ele consegue caminhar de uma forma melhor, né? E aí a gente vai ter as primeiras habilidades aí. Eles viviam muito mais em sociedade, ou seja, eles conseguiam passar essa educação utilitária. Eles conseguiram passar essa educação utilitária de uma forma muito melhor do que o Homo habilis e o Australopithecus. Porque eles viviam em sociedade, mas não era tão conectada. O Homo erectus ele já vai ter uma sociedade um pouco mais unida, porque eles precisam caminhar, ele vai ter as primeiras migrações, e aí o Homo erectus ele vai chegar até o Oriente e vai pegar toda a África, né? Oriente e África, né? Ou seja, o Homo erectus ele já chega tanto no Oriente, ali ao Oriente Médio, Índia, essa região, e também vai colonizar, assim, vai chegar em toda a África. Esses aqui, lembrando que eles estão na África subsaariana, né? Então o Homo erectus ele já consegue ir muito mais longe. Chegando em locais onde ele precisa se estabelecer, né? Ele precisa não só fazer as mesmas coisas que eles faziam, mas eles precisam melhorar, aprimorar. Por quê? No seguinte, se você está numa região desértica, você não encontra rochas com facilidade. Porque o deserto é específico de rochas muito fragmentadas, né? As dunas, essas coisas. Então, geralmente, quando você tem um deserto, você não tem uma grande quantidade de rochas grandes o suficiente para polir, por exemplo. Ou você vai ter animais diferentes que, se você acabar comendo ou se você for predado por determinados animais, né, isso você vai acabar a sua sociedade. Então você precisa ter uma educação, uma sociedade muito mais unida, de tal ponto que ele vai acabar passando essa educação muito melhor do que os outros animais, que apesar de viver em sociedade não tem uma complexidade, não utilizam utilitariamente certos utensílios. Eles precisam passar para as novas gerações essa forma de ser um Homo erectus, né? Não é só ele ter ficado reto nesse sentido, né? Ele teve que passar essa educação para eles. Então ele já vai ter também outra qualidade. Isso aqui eu vou dar aqui, ó. Ele já vai ter outra qualidade gigantesca que os outros não tiveram: domínio do fogo. Para você dominar o fogo, você precisa fazer determinados utensílios, né? Eles faziam fogo com atrito, então eles precisavam fazer determinados utensílios. A madeira precisa ser uma madeira especializada, né? Não pode ser uma madeira muito úmida, porque não vai dar certo. E além disso, ele vai ter que coletar determinado tipo de palha, porque determinadas palhas vai facilitar, né, a queima, a combustão. Então, o domínio do fogo não só ajuda o Homo erectus a se alimentar melhor, mas ele também ajuda na educação. Ou seja, o domínio do fogo faz com que eles eduquem a prole. O que acontece? Se um Homo erectus ele não passar essa habilidade, para as próximas gerações, esses indivíduos, quando ficassem mais velhos, eles iam simplesmente perder essas habilidades, né? Mas, de alguma forma, eles conseguiram passar essa habilidade de dominar o fogo, porque
que a gente tem que pensar? Um indivíduo só dominou o fogo. E esse indivíduo só, o primeiro professor, ele ensinou como passar o fogo para as outras, né? É óbvio que para esse indivíduo pegar o primeiro fogo, ele teve uma gama de pessoas atrás dele que tentaram também, de certa forma, fazer aquele fogo, né? Ou seja, o atrito com a madeira e a palha, etc. Eles conseguiram ver o atrito das pedras, né? Ou seja, tinha muitas pedras específicas que dá faísca, e aí ele pode ter aprendido também dessa forma. Então tem várias formas de você pegar e dominar o fogo. E esses indivíduos, eles conseguiram passar essa educação para as próximas gerações, né? Além disso, eles conseguiram chegar no Oriente e dominar toda a África, nesse sentido, né? E aí a gente vai ter a quarta espécime de Homo, que é o Homo neanderthalensis. O Homo de Neanderthalis. Só apaga aqui, ficou horrível. Neanderthalis. Pronto. O homem, né? O Near é um vale que há na Alemanha. Ou seja, o homem de Neandertal ele já está na Europa, né? O homem de Neandertal ele vai viver mais ou menos aqui de 400 mil a 28 mil anos. O homem de Neandertal é o ser mais brilhante desses aqui, desses nossos antepassados. Não só porque ele é o mais recente, né? Mas ele teve um papel muito diferente dos demais, né? É óbvio, ele já trabalha aqui não mais no Paleolítico. E eu poderia já excluir ele daqui. Não vou pegar ele daqui. Ele já vai estar aqui no Neolítico. Ele vai estar entre os dois, no final das contas. Porque ele ainda vai pegar a parte do Paleolítico, mas vai pegar o Neolítico. O que é o Neolítico? O Neolítico, ele se caracteriza pela pedra polida, e pela domesticação dos animais. Pronto. O homem de Neandertal ele vai ver uma transição de uma era para outra. Então, ele vai dominar o fogo. Ele vai passar a educação. Ele vai ter a domesticação. Ele vai fazer pedras mais polidas, etc. E aí ele também vai passar uma outra coisa que nenhum outro ser humano conseguiu fazer. Até então, né? Evidentemente. Ele vai fazer um negócio chamado arte. Arte e religião. Ou seja, o que a gente tem aqui na arte e na religião? A arte vai ser a pintura. As primeiras pinturas rupestres são do homem de Neandertal. O mais antigo é de 40 mil anos antes de Cristo, nesse caso, né? Na Espanha, certo? Ou seja, pinturas e rituais de rituais funerários. Pronto. O homem de Neandertal, ele já vai conseguir não só dominar tudo aquilo que a gente já tinha, né, toda a arte utilitária, mas ele vai ter uma arte superior,
que vai ser a pintura, ou seja, ele já vai ter as primeiras pinturas. Ou seja, para que serve uma pintura, no final das contas? É para tornar a gente um pouco mais humano, nesse sentido. E ele também vai ter os honorários funerários. O que é um ritual funeral? O ritual funeral é a forma como os seres vivos conseguem homenagear os mortos, nesse sentido, né? Ou seja, se você tem sua mãe e seu pai, no momento em que eles falecerem, porque como eles são mais velhos, eles falecem primeiro que a gente, né? O ritual funeral é uma forma da gente agradecer tudo que a gente aprendeu deles. Nenhum desses aqui, heretos, ou abigos, ou astrolopitecos, eles não tinham essa noção. Ou seja, eles não tinham a noção de que os passados, os antepassados deles, passaram alguma coisa para eles. Só o homem de Neandertal. Ele já tinha esse ritual funerário, e aí ele consegue passar muito mais coisas para as próximas gerações, né? E ele vai conviver justamente com a gente, com o ser humano. E eles perdem espaço não porque eles eram mais incultos que os seres humanos da época. Não. É porque a raça humana, o Homo sapiens, que é o próximo, a gente conseguiu, de certa forma, miscigenar os nossos genes com os de Neandertal. Ou seja, ele não é uma espécie tão diferente da gente. Ou seja, os homens europeus do norte da Europa, eles têm muitas características do Neandertais, e é por isso que a cultura deles é um pouco diferente da nossa, né? Só por esse fato já mostra que a gente deve muito a esses cidadãos aqui. As pinturas, os rituais. E uma coisa interessante é que eles vivem na transição dos 40 mil anos. Ou seja, há 40 mil anos antes de Cristo, né? 42 mil anos nesse caso, teve a glaciação, ou seja, teve a última era do gelo que a gente viveu, né? E isso vai ser importante para o Homo sapiens, porque nesse caso a gente vai passar da Europa para a América do Norte, e da Ásia para a América do Norte também. E da Ásia também vai passar para a Austrália, etc. E a gente vai colonizar todo o planeta, né? Nesse sentido. Então, muito do que a gente aprendeu, do que o ser humano aprendeu, veio desses caras aqui, o homem de Neandertal. Ele era um homem muito mais bruto, evidentemente. Ele tinha um cérebro um pouco menor também, apesar de ser tão grande quanto. Mas eles conseguiram passar essa arte utilitária, e não só ela, a arte humana mesmo. E aí eu queria só deixar refletir isso, que a gente vai ter dois tipos de educação. A educação do exemplo e a educação da sabedoria. Quem inaugura a educação da sabedoria é o Homo de Neandertal. Ou seja, tem coisas que a gente precisa saber que não é necessariamente útil para a nossa vida. Tem coisas que a gente sabe que não é útil para a nossa vida, e isso vale tanto a pena aprender quanto as coisas úteis. É isso que é a educação, no final das contas. Ou seja, a gente passou daqui da educação estritamente utilitária para uma educação da sabedoria humana, né? Então, essa é a primeira aula. Isso aqui, essa ideia de que a educação ela precisa ser utilitária, mas também precisa ser de sabedoria, ela precisa ser trazida à volta. Porque a educação ela não pode ser, nesse sentido, estritamente utilitária para passar em concurso, para passar não sei aonde, para você ter um emprego, para você ganhar dinheiro, para você ser promovido. A educação é muito maior que isso. Nossos antepassados, eles queriam... O Australopithecus, eu acho que ele daria toda a evolução dele para ter uma arte, para ter uma religião, para fazer um ritual funerário, para ele homenagear aqueles que ele ensinou. Então, tenha uma educação um pouco mais voltada à sabedoria. E isso aí eu vou desenvolver nas próximas aulas. Certo? Então, essa primeira aula fica aí. Curta, comente, compartilhe, tire suas dúvidas, né? Se você tiver algum assunto interessante também para complementar, ou se eu falei alguma besteira aqui de algum dado, é óbvio que eu não vou saber de tudo, porque isso aqui não é minha área de biologia. Só quero trazer algumas informações para que a gente consiga ter uma noção mais ou menos aí de distância, de idade, né? Para facilitar um pouco o entendimento. Então, se eu falar alguma besteira, pode comentar, me corrigir, não tem problema nenhum da gente poder aprender juntos, né? A minha arte a minha educação não é utilitária, necessariamente. A gente vai ter uma educação de sabedoria. Se eu estou errado, eu quero melhorar cada vez mais. Então, fica aí um forte abraço para todo mundo, até mais e tchau, tchau.